da Bíblia, você vai perceber que precisa de fé. Por exemplo, a Bíblia diz que um homem pegou um cajado e tocou no mar e o mar se abriu. E um povo, milhões de pessoas, escute, milhões de pessoas, há quem diga que mais de 3 milhões de israelitas passaram no meio do mar. Imagina aí o tempo que isso custou para que mais de 3 milhões de pessoas atravessassem o mar, irmãos, a pé junto. Eita Deus que fala. Ou seja, quando você olha, quando você lê, meu amigo, se não tiver fé, não tem como se acreditar nisso. A Bíblia diz, escute, que Jesus, ele veio no ventre de Maria, sem que Maria ela tivesse conhecido o homem. Verdade. Olhando para a nossa normalidade, é impossível uma mulher engravidar sem conhecer um homem. Não tem como. Não tem como a mulher ficar grávida se ela não conheceu um homem, um varão. É verdade. Mas está escrito que Jesus veio ao ventre de Maria por obra única e exclusiva do Espírito de Deus. Então, como acreditar nisto? A Bíblia diz que o homem ele foi ao ventre de um grande peixe e ele passou lá 3 dias e depois de 3 dias esse homem ele foi vomitado com vida. Então, se você chegar para qualquer biólogo para conhecer a anatomia de um peixe grande, humanamente é impossível um homem passar e ir ao ventre de um grande peixe, irmão, e chegar lá com vida. Eita Deus. Porque tem todo um processo. Glória a Deus. Logo quando depois da boca do peixe, todo peixe ele tem tipo umas navalhas, que trituram o alimento. Em seguida, esse alimento vai entrar em contato com o ácido gástrico, que um grande peixe, irmão, é de um poder monstruoso. Camarada entrou em contato com esse ácido e derrete quase que automaticamente. Ou seja, humanamente é impossível um ser humano ir lá dentro do ventre de um grande peixe, passar 3 dias, ser vomitado por ele, vomitado por vida. Mas a Bíblia diz que Jonas foi lá dentro do ventre do grande peixe. Como acreditar nisso? A Bíblia diz, irmãos, escute, que 3 homens foram lançados dentro de uma fornalha de fogo. Oh Deus bom, aleluia. E está escrito que esses 3 homens, eles saíram de dentro da fornalha, pastor Paulo, com vida. No mesmo texto está escrito que um dos soldados de Nabucodonosor não chegou nem a entrar, apenas chegou na porta da fornalha e já caiu morto, porque tamanha era a força do fogo. Como acreditar nisto? A Bíblia diz, irmãos, que o homem já estava 4 dias morto. E é muito fácil a gente entender isso. Se observa o pessoal que morre hoje, pela manhã, quando é à noite, o corpo já começa a exalar mau cheiro, porque a carne já começa a entrar em estado de decomposição. Imagina aí, irmão, 4 dias. Já se faziam 4 dias que ele estava morto.
Mas diz a Bíblia que Jesus chegou na porta do sepulcro daquele homem e falou em alto e bom som o nome dele. Está escrito lá que aquele homem saiu de dentro do sepulcro andando e com vida. Aleluia. Ou seja, aos olhos do homem é impossível. Eita Deus que fala, meu Deus. Então, onde é que eu quero chegar? Irmãos, é impossível se relacionar com Deus sem fé. Verdade, Deus. É impossível. O relacionamento com Deus, escute, ele ultrapassa toda e qualquer teoria humana. O relacionamento entre o homem e Deus, ele não é passivo de discussão, ele não é passivo de análise, ele não é passivo de um estudo aprofundado. Por quê, pastor? Porque nenhum estudo aprofundado vai levar o homem a uma forma exata desse relacionamento. Não dá. Eita Deus que fala, meu Deus. Há quem diga aí que a teologia é o estudo, é a ciência que estuda Deus. Como é que se pode estudar Deus, irmão? Me diga aí. Eita. Como é que alguém vai estudar Deus? Oh Deus, ele não É está. impossível. Tem até hoje em dia uns doutores em divindade, né? Não sei. Irmão, como é que vai se estudar Deus? A Bíblia diz, irmão, escute, que a sabedoria de Deus é o que para o homem? É loucura. Então não dá para estudar Deus, não dá para se relacionar com Deus, não dá para andar com Deus, irmão, se nós não tivermos fé. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina que sem fé é impossível eu agradar a Deus. O meu relacionamento com Deus, ele vai além, irmão, do meu entendimento, além dos meus questionamentos, além das minhas opiniões, além daquilo que eu entendo, além do meu intelecto. O relacionamento com Deus, irmão, ele é totalmente movido pela fé. Pergunta para o irmão que está do teu lado: o que é que te trouxe aqui nessa noite? Por que você está aqui? Que foi, Davi, que te trouxe essa noite aqui? Sem fé, irmão, é impossível ter esse relacionamento. Por quê? Porque à medida em que tu vai, ó, escuta, tu vai se relacionando com Deus, tu vai se deparar, irmãos, com circunstâncias que nós chamamos de sobrenatural. E aquilo que é sobrenatural, o próprio nome já está dizendo, é algo que não se explica. É algo que não se entende, é algo que não se tem resposta. O sobrenatural, ele foge do nosso entendimento, irmãos. É por isso que tem perguntas dentro da igreja que nunca terão respostas. É verdade, glória a Deus, aleluia. Porque é pela fé. Sem fé é impossível caminhar com Deus. Pergunta para essa pessoa que está do teu lado: você tem fé? Você tem fé? Tu tem fé? Não quer? Eu tenho. Você tem fé, irmão? Você crê? Tu crê, Miquel? Você crê no que está escrito na palavra? É por isso, irmão, que a palavra ela é passível de questionamento humano. O homem que questiona com muita tranquilidade a Bíblia, principalmente quando ele é dotado de um certo tipo de entendimento. Ô, glória! Quando ele tem conhecimento aprofundado de algo que é normal, isso vai gerar dentro do homem, irmão, os questionamentos. Eita Deus, É impossível, homem nenhum na terra vai poder provar que Deus existe.
nós chegamos à conclusão, irmãos, do porquê que tem tantas doutrinas. Eita Deus que fala. Ó, sabe por quê, pastor? Porque o homem está tentando entender Deus. Eita Deus que fala. Glória a Jesus. Tá? Por isso que há vários tipos de doutrina. Tem gente que crê que pode cortar cabelo, outro crê que não pode. Tem gente que crê que pode andar nu na igreja, outro crê que não pode. Tem gente que crê que tem que guardar o saco, outro crê que não. Ó, por quê? Porque quando nós vamos buscar, escute, nós vamos buscar entender aquilo que não vai se entender nunca, vai gerar esse tipo de coisa. Eita Deus que fala. Você observa, se você for estudar a história do cristianismo, e eu quero entrar aqui porque sexta-feira é culto de ensino. É para você aprender com a palavra de Deus, porque é isso que vai te libertar. É a palavra. Escute, quando você vai estudar a história da igreja de Roma, por exemplo, você vai aprender que até há cerca de menos de 100 anos, se eu não me engano, não se tinha a adoração a Maria. Verdade, pastor? Acho que não tem nem 100 anos. Não é? E como foi que nasceu? Ó, quando o homem vai buscar entender aquilo que nunca vai se entender. Um papa, ele parou e pensou, mas peraí, Maria não é a mãe de Deus? Maria não é a mãe de Jesus? É ou não é? Jesus não é Deus? É. Então, se Maria é a mãe de Jesus e Jesus é Deus, logo Maria é a mãe de Deus. Ó. Eita Deus, aleluia. Ou seja, o camarada ele usou algo humanamente, escute, humanamente explicado, entendido, ele fugiu do campo sobrenatural, né, que está lá além disso, e ele criou, fundou dentro da igreja de Roma uma doutrina, um dogma que levou as pessoas a acreditar que Maria é mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus, irmão. Não é mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. É muito simples a gente analisar isso aí. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver diversas vezes a Bíblia falando que quando se refere à criação, a criar o que não existia, vai estar lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fugindo dos antigos, vem para mais perto João. O próprio João, ele diz no capítulo 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? É Jesus. Aleluia. Ou seja, antes do mundo existir, irmão, antes de ser criados os animais, antes de ser criada a lua, o sol, a água, o mar, os peixes, o cachorro, o gato, o papagaio, o periquito, o que você imaginar, irmão, o tamanduá, o rato, o caçote, o rabudo. Azia. Bom, menino aí no instituto estão comendo rabudo todo sábado agora. É, pastor. Os gregos foi, os gregos. Aqui o tamanho do rato. Mas tá. Ou seja, antes disso tudo ser criado, antes de ser criado Adão, antes de ser criada Eva, está escrito, irmãos, que Jesus ele já existia. João continua escrevendo e ele diz: tudo que foi feito por ele, por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe existiria. Ou seja, quem foi
meu filho, você está vivo? É que você está vivo? Quem foi que nasceu primeiro? Foi Jesus ou foi Maria? Quem foi que nasceu primeiro? Quem foi que nasceu primeiro? Então como é que Maria é mãe de Jesus? Se ele nasceu primeiro? Irmão, com todo respeito, Deus sabe disso, eu não estou aqui longe de mim. Eu sou um camarada, irmão, que quando eu estou em cima do púlpito, o microfone na mão, eu prego com toda a seriedade do mundo. Às vezes sou até brincalhão, mas é sério. Mas, gente, é a mesma aquela velha história. Se for perguntar quem foi que nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Hã? Foi a galinha, irmão. Porque lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Jesus criou a galinha, ela já vem feita, a galinha nasceu feita. As aves, né? Ele criou as aves. A primeira galinha que existiu não precisou de ovo, irmão. É verdade. O ovo foi para as festas depois. Foi a galinha. Jesus lá no Éden disse: haja a galinha, e a galinha nasceu para a glória de Deus. Ou seja, mas olha, irmão, escute, olha o perigo. Eu sei da responsabilidade que está sobre a minha vida, porque eu não estou pregando só para a igreja. É verdade. Tem muita gente no rádio me ouvindo, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu não vou calar minha voz, não. Eu vou pregar. Olha o perigo de você confundir. A fé é um negócio complicado, porque a fé é algo sobrenatural. Então você querer aliar ao relacionamento entre Deus e o homem, que é movido, que é motivado, empurrado, impulsionado pela fé, com o entendimento de homem. O relacionamento entre Deus e o homem é coisa inexplicável. Porque não dá para crer em Deus, não dá para crer na palavra, não dá para crer em Jesus Cristo se você for tentar ser racional. Verdade. Eu não posso. Olha aí como você já derruba a tese. O Papa disse: se Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus, logo ela é mãe de Deus. Mas se Jesus nasceu primeiro do que Maria, e um filho nunca nasce primeiro do que a mãe, logo Maria não é a mãe de Jesus. Se fosse para esse entendimento aí, ó. É verdade. Glória a Deus. A prova, muito bem, pastor, que quando o anjo Gabriel chega lá na casa de Maria e diz: Maria, tu és bem-aventurada. Bem-aventurada és tu sobre as mulheres, entre as mulheres. Por que o anjo falou isso? Porque naquela época, o que tinha de mulher pedindo a Deus para ser a escolhida, Eita Deus. as profecias, irmãos, já diziam que o Filho de Deus, o Deus encarnado, viria de uma mulher virgem. Então muitas jovens da idade de Maria naquela época pediam para ser a escolhida. Tanto é que quando o anjo chega, isso é muito fácil de se entender. Quando o anjo chega, ele diz: bem-aventurada sois tu, Maria, és vós. Porque tu vai conceber do Espírito Santo. E Maria, quando ela ouve isso do anjo, eu não sei porque que tem pessoas que têm dificuldade de entender. Quando ela ouve o anjo anunciar que ela acabou de ser a escolhida, olha o que ela diz: eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor. Quem é esse Senhor, irmão? Eita. Ela mesmo se coloca como serva dele. Como é que ela manda dele? Eita Deus que fala. Deus que revela. Até Maria entendeu o mistério. Ela sabia que ela seria naquele momento um canal que Deus estava usando
usando para que ele viesse em forma de homem. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A profecia já existia. Mas onde é que eu quero chegar? É que nós não podemos pautar o nosso relacionamento com Deus baseado nesses estudos, nessas teses, nesses entendimentos de homem, não, irmãos. Nós temos que basear o nosso relacionamento com Deus, o nosso caminhar com Deus, a nossa vida com Deus, através da fé. E quando se fala de fé, está escrito lá em Hebreus 11, é a firme, que está escrito? É o firme fundamento das coisas que se não vê, e a prova daquilo que se espera. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: a fé é inexplicável. A fé é inexplicável. Você não precisa querer entender a fé. Verdade. Você não precisa achar e correr atrás de buscar entendimento na fé. Diga aí para o seu irmão: a fé é algo sobrenatural, e o que é sobrenatural não se explica. Por isso, nessa noite, meu irmão, abre os teus ouvidos espirituais e entende o que Deus está falando para ti. Caminha por fé. Quem caminha por fé não procura entender. Ei, irmão, não procura buscar resposta para perguntas que não terão resposta. Simplesmente crê, creia, creia, porque está escrito: aquele que crê vai ver a glória de Deus. Só precisa crer. Está escrito: aquele que crê vai ver a glória de Deus. Acabou. Então não adianta você, irmão. Eu digo muito isso, eu admiro, eu acho bonito, por um monte de questões. Primeiro, porque eu não sou um camarada intelectual. Segundo, porque aos olhos dos homens, eu também não sou um camarada letrado. Aos olhos do homem, eu sou um semi-analfabeto. Terceiro, porque eu não sou alicerçado em diplomas. Mas eu acho bonito, irmão, quem estuda. Eu acho bonito quem tem conhecimento. Eu acho bonito, né? Quem tem eloquência, tem intelectualidade. O resto é dúvida. Para homem, irmão, ó, isso é muito tremendo, viu? Diga assim para o irmão que está do seu lado: Jesus é lindo. É por isso que Paulo chegou a dizer: negrada, escuta, não foi os doutores que ele escolheu. Não há entre vós, no meio de vós, muitos doutores. Não, mas ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Ele não escolheu os grandes, ele escolheu os pequenos para confundir os grandes. Ele escolheu foi as coisas desprezíveis. Porque tem que ser pela fé. A fé não se explica, a fé se vive. Diga isso, seu irmão: você não precisa de explicação, você precisa de fé. Louvado seja Deus. Amém? Por isso que ele diz: ó, sem fé você jamais vai agradar a Deus. Então não tem explicação. Agora é claro, né, irmão? É claro, a fé, ela é fundamentada. Escute, a nossa fé, ela é fundamentada em Cristo. Tá? Não pode ser uma fé fora de Cristo, tem que ser Cristo. Oh Deus bom, é por isso que eu te Por isso que João, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz: aqueles que o receberam, ou seja, aqueles que acreditaram, foi-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. Tem gente hoje que pensa que é filho de Deus e não é apenas criatura. É verdade.
Porque só foi dado o poder de ser chamado filho àquele que creu. E crê no Senhor Jesus. Observe que Jesus, antes de subir, a orientação para os discípulos qual foi? Preguem aqueles que creem. Ó, aqueles que crerem serão salvos. Então a nossa fé, ela está fundamentada onde? No Evangelho. Verdade. Na palavra. No que está escrito. Ah, eu sou meio polêmico, eu sou meio radical com isso aí. Os estudiosos escutem, viu, irmão? Teólogos, pastores, viu? Tem igreja já, escute, aceitando a tese de que em algum momento a Bíblia sofreu alterações. Misericórdia. Porque ela foi traduzida já em várias línguas. Eu não creio. Eu creio que o rei que está aqui é do jeito que o Espírito Santo conduziu a É verdade. Quem tiver com isso aí na cabeça, rapaz, bem longe de mim. Eu digo para os obreiros, cuidado, né, quando você estiver estudando. Ei, vai com suas Cuidado com esse estudo de você, que depois está tudo doido aí, daqui a pouco está desviado. É mesmo, a letra mata o Espírito. É por isso que Paulo diz, a letra, ela mata, meu amigo. Você tem que ter letra, claro, mas você primeiro tem que, eita glória, você primeiro tem que ser bombardeado pela graça, pastor Paulo. Verdade. O crente, ele não precisa de letra, ele precisa do Espírito de Deus. O crente, ele tem que ser bombardeado pela graça para depois buscar o conhecimento. Aleluia, Deus. Agora, é lógico. Abençoado. E por que nós precisamos desse conhecimento? Porque ninguém é bicho. A gente vive no meio de homens. E em algum momento nós vamos precisar de um pouco de conhecimento para trazer convencimento. Mas vai para o céu, eu preciso é de graça. Eu preciso é de comunhão com Deus. E não se tem comunhão com Deus sem o Espírito Santo. É por isso que você vê um monte de camarada iletrado, desviado, criando outras coisas, pregando heresia, criando heresias, porque a letra sufocou a graça. Pergunta para o irmão que está do teu lado, tu está cheio da graça ou da letra? Está cheio da graça ou da letra? Não, irmão? Eu sou da graça, pastor. Letra, sabe? é Eu tenho muita preocupação com isso. Eu sempre me lembro, irmão. Está aí, onde é que foi parar? Eita Deus. Eu cheguei no altar de um camarada aqui, pastor, onde é que estão os filisteus hoje, meu amigo? Eu nem sei, nem quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Eu estou preocupado com o filisteu, neguinho. Eu quero saber onde é que está Jesus, onde é que está o Espírito Santo, onde é que ele se encontra, porque eu quero encontrar com ele. Os cristãos estão por inferno para eu quero saber de Jesus. Você está entendendo, irmão? Então nós temos que ter cuidado. Claro. Eu sei que eu estou pregando para pessoas inteligentes. É por isso, irmão, escute, que agora a coisa ficou mais preta ainda, viu? Eita Deus, aleluia. A pastora me mostrou um vídeo chocada. Um vídeo, irmão, o que está acontecendo por aí. Viu? Tem agora um negócio aí no grupo aí dentro das igrejas, que lá está com medo que o filho do culto começa a tocar um forrozinho e a negada começa. Dentro da igreja. Ixi. Olha aí, já pensou, né? Presbítero, irmão. Quando está bem, irmão, está os irmãozinhos tudo cantote uns nos outros, olha só. Dançando. Eita, Jesus, o negócio é feio.
essa letra que é demais, ó. É meio negócio de terapia. Não? O conhecimento ele é muito expansivo, ele é perigoso. Por isso, olha que o irmão que está do seu lado, você precisa de Jesus. Precisa de Jesus, Você gente. precisa do Espírito Santo. Precisa de Jesus. Estão comigo. Precisa de Jesus. Quem tem fé aqui nessa noite? Então chacoalha essa pessoa que está do teu lado, irmão, tu precisa de fé. Porque sem fé, tu jamais vai agradar a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Agora, quando esse irmão está do teu lado e assim, agora o funil vai apertar só uma coisinha. Só uma coisinha. Porque quando se fala de fé é muito bom, né, irmão? Porque todo mundo, escute, todo mundo tem fé. Verdade ou mentira? Independentemente de como. Mas todo mundo tem fé em alguém, em alguma coisa, em uma força sobrenatural. Todo mundo tem. Verdade ou mentira? Agora, irmão, escute. Nós só precisamos entender é que essa fé, ela tem que ser uma fé direcionada. Direcionada para quem? Para Cristo. Não é nem para ele, irmão. Eu não gosto nem de usar a palavra, vocês vão entender, para Deus. Porque Deus tem um monte de Deus aí, as pessoas. Se você chegar lá no meio da Amazônia e falar de Deus, o índio vai pensar que você está falando do sol. É verdade. Se você chegar lá na Grécia e falar de Deus, a primeira coisa que vai vir na mente do grego é que você está falando de Zeus, que é o grande Deus da mitologia grega. Ou de Júpiter, ou de Saturno, né? Sabe? Ei, mano, se tu chegar lá no terreiro, lá na Bahia, no terreiro da mãe menininha de Cantuá, quem é que é Deus lá? Tu falar de Deus, ela vai pensar logo no Ogum, né? Oxum, Ogum. Não tem nome aí. Viu? Se tu chegar no terreiro de Macumba e falar de Deus, vai entender que vai pensar na Iemanjá, na Mãe das Águas. Ou no Expedito, no Janeiro Jéssica. Mas escute, a nossa fé, ela tem que estar direcionada para Cristo. O autor e consumador.